Olá, eu sou Marcele Rebelo, bibliotecária de formação, criadora e consultora na Bibliideias, uma empresa digital com orientação para negócios e marketing e comunicação digital. Eu agradeço o convite da professora Daniela, da UDESC, e a parabenizo pelo seu projeto, onde ela estuda, né, sobre empreendedorismo dentro da biblioteconomia. Ela criou o portal empreendebiblio.com e o nosso vídeo vai fazer parte, né, dos depoimentos, e é uma honra a gente ter sido escolhido para gravar esse vídeo. A gente está realmente assim muito feliz com essa oportunidade. E ela pediu então para eu contar como é que eu despertei, né, tive meu interesse em fazer bibliideias.com, nosso site, e falar um pouco sobre empreendedorismo e oportunidades de negócios na área, contar um pouquinho a minha história, a história da minha empresa, o que a gente faz, né? Então vamos lá. Eu tenho já uma experiência de longa data com o empreendedorismo. Eu fui criada pela minha avó materna, a saudosa Dona Irene, que era muito empreendedora muito antes dessa palavra virar moda. Eu estranhava, às vezes ficava um pouco envergonhada por vê-la nas suas situações lá empreendedoras, né? Então, se estava apertado de grana, a gente vivia numa situação bem difícil, uma economia bastante complicada nos anos 80, onde às vezes um produto na prateleira podia ter até 3 valores, né? Sofrer um acréscimo ali 3 vezes ao dia ou mais, e ela não se apertava, sabe? A gente morava numa casa que tinha um coqueiro, e ela: Marcele, vamos lá, vamos fazer aqui, rala o coco comigo, vamos fazer o sacolé, escreve uma placa lá com vende sacolé. E lógico, eu ficava assim, né, muito envergonhada diante dos meus coleguinhas, e foi com ela que eu aprendi que na verdade a gente não tem que ter vergonha, né, de gerar nossa receita de maneira legal, né? Na verdade ela dizia: vergonha é roubar e não poder carregar. Então ela depois foi desenvolvendo suas outras habilidades. Ela fez curso como doceira, bolo. Hoje a gente tem esse grande boom aí, né, das pessoas desenvolvendo bolos lindíssimos com pasta americana. Inclusive tem todo um olhar hoje, né, tanto para culinária quanto para essa parte de confeitaria, e tem programas, realities e tudo mais. E se a minha avó estivesse por aqui, eu acho que ela estaria fazendo parte com seus vídeos, com seu blog, que embora ela não tenha conseguido concluir o ensino fundamental, ela era muito ligada em todas as novidades e usava muito bem as ferramentas que ela tinha, né, a seu dispor. Depois ela fez um curso de cabeleireiro, e ela fazia trabalho voluntário, ia para o asilo para cortar o cabelo dos velhinhos, e com isso ela ia praticando. Depois ela começou a atender as pessoas delivery, fazer uma barba na navalha como ninguém, e eu fazia os cartõezinhos, né? Eu pegava na gráfica, distribuía. Então, realmente, esse foi um grande contato, né? Essas foram as principais, mas ela estava sempre empreendendo, sem abrir mão de me criar, de cuidar da minha educação, e gerando ali uma receita, né, me tendo por perto e me ensinando também a desenvolver várias habilidades. Eu fui escoteira também. No escotismo a gente tem muito trabalho assim com empreendedorismo. A gente tem que fazer a nossa patrulha funcionar, e existe a parte financeira também. A gente tem que comprar a barraca, tem que pagar a taxa lá para participar de atividade. Às vezes da patrulha não tem, e eu comecei a trabalhar inclusive com 13 anos para poder pagar a minha mensalidade, pagar as minhas atividades. Trabalhava ajudando uma professora numa escola, né, que era jardim de infância, hoje educação infantil. Então o trabalho ele vem fazendo parte da minha vida já há muito tempo. Na faculdade de biblioteconomia eu tive muita sorte de ter assim um time de professores muito bom, e que nos estimulavam a sermos pesquisadores, a defendermos projetos. E aí eu lembro que eu saí da faculdade, fui com a minha amiga Elba, que hoje é coordenadora de um curso de biblioteconomia à distância na Universo, e a gente colocou 2 projetos embaixo do braço, bateu na prefeitura e fomos lá propor um CD, uma base de dados, não, um CD-ROM,
sobre Niterói, enfatizando seus pontos turísticos. Niterói não era tão conhecido como é hoje. E também um carro-biblioteca para biblioteca pública, trabalhar nas comunidades, acerca da biblioteca e tudo mais. Então, eu sempre tive muita iniciativa. Nós fomos do diretório acadêmico e dentro do diretório a gente precisava sempre captar recursos, né, conseguir patrocínio para viajar para os encontros de biblioteconomia, organizar as festas. A gente desenvolveu uma semana de trote legal, onde a gente fazia camiseta, conseguia um kit, né? Tinha um guia na época do CRB de bibliotecas, para que o calouro chegasse conhecendo um pouco o universo, né, da faculdade e também da área. Então a gente fazia atividades no MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea, né, do Niemeyer, que tinha acabado de ser aberto, para visitar o centro de documentação lá, fazia um trabalho numa creche, onde eles arrecadavam numa gincana material didático, e aí eles tinham que contar a história para aquelas crianças. Então a gente falava do papel do bibliotecário como animador cultural, e assim foi. E eu fui estagiária num centro de documentação sobre infância em situação de pobreza, hoje é o atual CIESP, na PUC, RJ, desculpa. E lá eu via as coordenadoras buscando fomento, né? Que, na verdade, através dos projetos, elas geravam produtos colaborando, né, com a literatura oficial, né, sobre infância, que era muito, muito pequena. E aí, então, elas conseguiam sempre essa verba para contratarem as pessoas, tocarem, né, os projetos. E aí, eu que vinha me interessando dentro da faculdade por restauração, levei o professor, orientador, eu era monitora na época, o saudoso Gilson, para conhecer o acervo que o CIESP ganhou da família Moncorvo. E aí ele falou: Marcelo, você não vai se formar? Por que você não transforma, então, esse trabalho de preservação numa bolsa de pesquisa para a PERJ, para você ficar aqui pelo menos mais um ano, né? Ao invés de ficar desempregado e tal, porque, né, ia me formar e não ia ter como me manter na equipe. Então eu me mantive ali na equipe graças a essa ajuda do professor, que transformou o meu trabalho de conclusão de curso num projeto. E, enfim, dali eu fui experimentando essa coisa de iniciação científica, depois fui para o CNPq, sempre dei aula de inglês também durante a faculdade, depois que me formei, e trabalhei depois na Biblioteca de Engenharia da UF, fiquei 3 meses no processamento técnico. Foi quando eu tive um contato mais pela biblioteca da maneira tradicional, digamos assim. E já comecei a ter um monte de ideia e projeto e ajudar na festa de fim de ano, né? Porque eu tenho mesmo esse perfil de observar, aproveitar as oportunidades que tem ali, querer colaborar. E aí eu fui indicada por uma vaga na área de compras de periódicos na Petrobras, e foi um ambiente totalmente diferente do que eu estava acostumado, né? Eu queria muito trabalhar dentro da universidade, e lá realmente eu tive acesso a ferramentas, situações, né? Uma coisa muito estressante. Se você errar, você era mandado embora e tal. Então você tem que mostrar que você faz e muito bem para poder se manter, né, no seu trabalho. Mas realmente, assim, tudo que a gente precisava para trabalhar a gente tinha, diferente, né, da Universidade Federal. Então, eu observei toda a pressão que na época a Elizabeth Bercial passava, o RSUD-D estava se tornando serviços compartilhados, e aí todos os centros, né, consumiam serviços e produtos um de cada um, aquilo gerava depois receita para aquele centro e tal, e ela precisava mobilizar toda uma comunidade à frente de uma ferramenta que ela criou junto à TI, para que as bibliotecárias deixassem de comprar os periódicos, né, via memorando, passando a comprar via WhatsApp, né? Então, desde a minha formação, eu sempre trabalhei também com as novas tecnologias chegando, mudando processos, né, com esse trâmite de fazer as pessoas aceitarem mudanças.
E aí tinha uma resistência muito grande, as pessoas ligavam para dizer que a ferramenta não funcionava, que elas não sabiam, e eu criei meio que um script na minha cabeça. Vamos lá, clica ali e tal. E isso foi percebido pela minha supervisora. E a Elizabeth começou então a me mandar até as clientes distantes que não conseguiam usar, né, a ferramenta para que elas fizessem sua primeira compra e tudo mais. E então uma amiga viu que tinha uma vaga para trabalhar com automação, de bibliotecas, treinamento. Ela achou que tinha tudo a ver com o meu perfil, me indicou e dentre 50 candidatos eu me destaquei, passei em primeiro lugar, até porque toda essa trajetória de professora, trabalhar no suporte ali já com software, né, tradutora, tinha tudo a ver com o que eles queriam. E meses depois a gerente saiu da empresa por questões pessoais e sugeriu que eu assumisse. Eu era nova, estava cheia de gás e assim foi. Fiquei 7 anos e foi uma experiência muito rica, né? Então eu tinha que fazer aquilo funcionar, vender mais licenças, vender mais produtos, serviços, mantendo aqueles clientes satisfeitos. E a pedido do Paulo Góes, que era um consultor na época, que eu fui substituir, né, nessa parte de treinamento e tradução, mobilizei o grupo de usuários, né, os Estados Unidos já faziam isso muito bem, de trabalhar a sua comunidade de fãs, com encontros onde eles demonstravam o que eles já tinham conseguido fazer de diferente, né, os seus cases. E aí a gente começou a trabalhar esse conceito no Brasil, foi muito interessante, né? Eu fiz vários amigos e fiquei feliz em ver que através do meu trabalho, traduzindo software, traduzindo manual, treinando, promovendo treinamentos à distância também, as pessoas estavam mais felizes conseguindo resolver seus problemas com aquela ferramenta tão poderosa, né? E aí, até que eu fiquei doente, e uma médica endocrinologista me falou que eu estava negligenciando minha saúde, minha vida pessoal, em função do meu trabalho. E ela sugeriu então que eu diminuísse o ritmo e começasse a pensar em engravidar. E eu então, que não pensava nisso, comecei a pensar em ter o meu filho. E realmente eu tentei negociar na empresa para que eu não viajasse tanto e tudo mais, mas eles não abriram mão. Então eu pedi para sair, né, conversando em casa, meu companheiro me apoiou e eu montei o Brasil Zen, que foi um spa alternativo, onde eu assumi administração, o comercial, marketing, e eu fazia também o recrutamento de pessoas, apresentava a empresa, como é que era a nossa missão, nossa visão, o atendimento, fazia o pré-atendimento, pós-atendimento e trabalhava as mídias sociais, que na época eram o Orkut, o Twitter, o meio marketing. Eu mesma fiz o site e todo mundo começou a elogiar. E foi quando eu cheguei mesmo na região onde eu moro. Eu moro na região oceânica de Niterói. Ela é distante do Rio, né? O trânsito foi ficando cada vez mais confuso e eu fui querendo cada vez menos sair da região para poder trabalhar no Rio. Então eu fui criando a minha oportunidade, né? A gente teve uns problemas legais, a gente assinou um contrato de locação de imóvel não residencial e ele não era de fato comercial, a prefeitura não liberou alvará e teve um estado de calamidade pública devido às chuvas aqui na minha cidade. E então, Miguel pequenininho, indo trabalhar comigo no Sling, aquela coisa toda, tanto os terapeutas quanto o meu companheiro acharam que seria melhor eu trazer o spa para casa, continuar atendendo no delivery, a gente atendia empresas, mas não sacrificar tanto o Miguel. E aí foi o momento de eu me reinventar, né? Então eu comecei a dar aula pelo Skype, aula de inglês particular. Enfatizei o meu blog Biblioideias desde 2009, né? Isso era 2010. Com essa ênfase de treinamentos em marketing, tentando me vender como uma bibliotecária virtual para quem precisasse de ficha catalográfica, que às vezes eu fazia esse trabalho, normatização, tradução. Conversei com alguns pares e as pessoas me falavam que o mercado enfrentava, né, uma questão de open source, software livre, e que eu não conseguiria vender treinamentos do Mark e tudo mais. Então,
eu estava com algumas frentes ali abertas, né, como uma boa empreendedora. Então, eu montei com a minha amiga Maria Kisa, onde a gente fazia fofurices como essa banderola de tecido, presentinhos fofos, chapéu de criança igual do pai, igual do filho, avental, enfim. E aí eu fiz a Maria Kisa com ela, cuidava das mídias sociais, da loja virtual. Uma amiga me apresentou a sua loja de semi-joias e eu comecei a vender as semi-joias também, criei a bonequinha de luxo, trabalhava as mídias. E aí os meus ex-vizinhos de spa, vendo toda essa movimentação e que realmente os estabelecimentos estavam fazendo promoções relâmpago no Twitter, começaram a me pedir para fazer as mídias sociais deles, né? Então eu vi ali uma oportunidade para adentrar esse mercado. E aí, por incentivo do meu companheiro, eu fui buscar cursos. Hoje eu faço comunicação digital à distância pelo Estácio, participo de vários webinars na área de marketing, estou sempre me atualizando. E com isso a Biblioideias ganhou esse escopo, né, de consultoria para negócios com ênfase na comunicação e marketing digital. Hoje a empresa conta comigo, que organizo, cuido do comercial, dos contratos, atendimento ao cliente, gero conteúdo, organizo a pauta, né, o que vai ser escrito em cada blog, treino também os meus clientes. E tem a Flávia Rebelo, que também começou a estudar biblioteconomia, trabalhou alguns anos na Petrobras também, e depois, por uma dificuldade de logística, estudar o dia inteiro, trabalhar o dia inteiro, no centro, estudar na URCA, morar longe, greve, e ela acabou também se desestimulando, mudou de área, foi fazer comércio exterior, mas tem a base da biblioteconomia, fez moda e hoje ela é nossa integrante criativa. Então, a gente tem aí essa base da biblioteconomia consolidando a Biblioideias, né? E tem o Henrique, que é o designer gráfico, então ele cria logomarcas, cria capas, topos, ícones para os blogs, as fanpages, os blogs, faz toda a parte visual do nosso cliente. E tem o Hugo, que faz o site, né? E nós temos parceiros, fotógrafos, produtoras de vídeo, empresas que fazem coquetéis, eventos para empresa. Então a gente buscou aí parceria com diversos segmentos e profissionais para nos tornarmos, como diz a minha coach, um centro de soluções para a empresa. E o que eu percebo hoje no mercado é que a educação à distância ela avançou muito, existem muitas plataformas, muitas ferramentas que são de fácil acesso, até para você configurar, sem você precisar de um web designer ou de um designer gráfico, você consegue montar um curso digital, por exemplo, ensinando a fazer alguma coisa, com uma série de 8 vídeos, um grupo fechado no Facebook. Você consegue organizar seminários online, né? Então você consegue ajudar muitas empresas com esse tipo de consultoria, e-books, infoprodutos, sendo afiliado, sendo um produtor, né, e vendendo esse material também. E aí, lógico, não só na área técnica de biblioteconomia, mas dentro da área onde você atua, ou tem uma paixão, ou tenha um interesse. O diferencial do bibliotecário diante desse mercado digital é que a gente é expert em gerenciamento de informação, né? Então, quando a gente cuida de um conteúdo de um cliente ou prepara um curso, a gente tem toda uma bagagem que outros profissionais, em geral, não têm, né? Então, a gente sabe fazer uma justificativa, porque o projeto é importante, trabalhar em equipe, trabalhar com cronogramas, tem uma facilidade para usar a tecnologia da informação e por aí vai, né? Então, tudo que o bibliotecário põe a mão para fazer, ele realmente consegue mapear esse processo, né? Do início ao fim e com maestria, né? Então, eu acho que tem aí um leque de opções no mercado como empreendedores, né? Basta vocês examinarem aí o que eu faria até de graça, né? O que área eu sou apaixonada. Juntar com seu conhecimento em biblioteconomia e fazer aí um grande casamento, como eu fiz
com a biblioteconomia, as mídias sociais e a tecnologia. Então, eu gostaria de vê-los lá nas nossas redes sociais. A gente tem alguns projetos, o Almoço com Negócios, toda terça-feira às 13 horas. A gente divulga na nossa fanpage o link para um mini curso, né, onde você pode fazer perguntas ao vivo também. Tem o projeto Mulheres no Comando, onde a gente trabalha a questão do comportamento feminino, empreendedorismo feminino e questões para ajudar a mulher frente a tantos papéis, né, e também o mercado de trabalho. E nós temos consultoras parceiras como a Fernanda Brum, que é economista e escreve também toda quarta-feira no nosso blog. A gente tem uma agenda diária de conteúdo, é o bibliideias.blogspot.com. A página, o Instagram e o LinkedIn, a gente está com Bibliideias. E a gente pode estender esse diálogo, se você tiver perguntas, né? Pode me escrever, marcelerebelo@bibliideias.com. E curta o nosso canal também no YouTube, Bibliideias, no YouTube, onde você tem acesso a todas as palestras do Almoço com Negócios, algumas situações de bastidores, bibliodicas, entrevistas, e a gente espera, então, receber aí o seu contato. Obrigada mais uma vez, Daniela. Obrigado, Desk. Parabéns pelo projeto e obrigada a você por me assistir até agora. Um grande beijo e até a próxima. Deixa eu ver se ficou bom.